A tua palestra foi maravilhosa, gostei muito e mexeu comigo. Obrigado. Meu nome é Chainho, eu sou engenheiro e da pior espécie, mecânico. Estranho no ninho aqui, então peço complacência. Essa ideia da dicotomia, homem, corpo, alma, cultura, natureza, traço cultural muito marcado na nossa cultura toda, mas será que a gente não conseguiria, quer dizer, apagar um pouco dessa coisa tão marcante, quer dizer, recorrendo à cultura de outros povos, como os orientais, por exemplo, que sempre pensaram o homem como uma coisa única e souberam, a partir dessa ideia, desenvolver tantas artes cavalheirescas que a gente tanto admira, que tanto nos surpreende, né? Será que a gente podia trazer um pouco da incredulidade do cacique Seattle diante da ideia de que do homem branco ser proprietário da natureza, quando para o povo dele a verdade era exatamente o oposto? Então, isso me faz pensar duas coisas, né? Uma, em relação à engenharia mecânica. Eu, enfim, tenho conhecidos, né, que são totalmente pró-ciências humanas, né, e o que me passa pela cabeça, e às vezes eu digo, é assim, olha só, a gente está em que andar? Se não existisse engenharia, a gente não ia estar aqui. A nossa confiança no mundo, para falar em termos psicológicos, psíquicos, bem fundamentais, né, depende de todas essas áreas e da ciência. Né? Então, é fundamental, não só para a vida prática, como para a vida psíquica. Eu poder estar, sei lá, no terceiro andar, sem ficar com medo de que o chão vai desabar. Né? Então, eu acho que esse meu comentário já vai no sentido de uma não dicotomia, né, do físico e do psíquico. Né? Portanto, o que eu vejo é justamente que, infelizmente, ainda é comum a gente confundir, e talvez, sobretudo, engenheiros, daí eu imagino o seu comentário, né, confundir ciência com cientificismo. Porque o cientificismo, quando a gente põe o ismo, ele está caracterizando o quê? Uma crença, uma crença, vamos exagerar nas tintas, uma crendice na ciência como dizendo a verdade. Né? Só que achar que a ciência diz a verdade, isso é uma crença, o contrário do que é a ciência. Então, transformar a ciência numa nova ideologia, numa nova verdade, uma nova religião, como o cientificismo faz, e em geral, né, a gente encontra alguns engenheiros e outros cientistas que vão nesse sentido, é contraditório, porque isso é contrário à ciência. Né? Então, a ciência é um instrumental extremamente útil, positivo, bem-vindo. Né? Agora, achar que só ela diz a verdade, aí sim é contrário à ciência. Aí a gente colocar essa redução que a ciência tem que fazer para poder ser eficaz no lugar do mundo e da vida. O Deleuze dá um exemplo que ele tira do Borges, né? Que é assim, imagina você querendo andar numa cidade e aí você vai pegar um mapa. E o mapa é do tamanho da cidade. Não adianta nada, né? Para o mapa te ajudar, ele tem que ser uma redução. Ou seja, a ciência ela precisa reduzir para poder ser útil, senão não adianta nada. Agora vamos imaginar uma outra cena. Eu acho que o mapa é mais verdadeiro do que a cidade. Aí pronto, nem vou mais para a cidade, eu tenho um mapa na mão. Aí esse é o cientificismo. Bom, então esse é o primeiro comentário. Um outro comentário, né, em relação assim, poxa, apagar um pouco, né, isso dessa oposição natureza-cultura, concordo plenamente, né, assim, espero, né, poder sempre contribuir para isso e acho que é algo totalmente factível, viável e, como eu respondi na a outra questão, extremamente contemporâneo, pertinente ao nosso tempo, né, pensar isso. E quanto a trazer aportes do orientalismo ou das culturas orientais, eu acho interessante, né? Agora, mais do que isso, eu acho que o mais importante do que isso seja com esses aportes dessas outras culturas, seja com aportes que vêm do próprio Ocidente. Esses autores que eu trouxe são todos ocidentais. Spinoza, um racionalista, né,
do século XVII, o Nietzsche, o Winnicott, Canguilhem, né, seja de uma forma ou de outra, mas todas os aportes são evidentemente bem-vindos. O mais importante, eu acho que é pensar isso no sentido, pensar isso para a nossa vida, tanto individual quanto coletiva. O que eu acho que é menos interessante, ou eu diria até pouco interessante, ou talvez nada interessante não, já é alguma coisa, mas realmente muito pouco interessante, é usar o orientalismo, por exemplo, como uma transgressão, um cano de escape, não, na minha vida ou na minha sociedade, paciência, eu sou ocidental, ou tenho que seguir o cientificismo, ou tenho que manter a dicotomia corpo-mente, mas aí eu tenho aquela janela para viver uma experiência de outra ordem. Não, isso é importante, ok, mas eu acho muito mais importante e viável e totalmente da ordem do dia e possível e simples é a gente trazer esse novo paradigma para a nossa vida, antes de mais nada, individual, né? E dentro do possível, coletiva e social também. André, gostaria de te fazer uma pergunta. Dentro desse conceito que você falou de mapa mental, né? Como você criaria essa potência de agir no indivíduo que te procura e ele tem depressão, ou então é dependente de drogas? Como praticamente aconteceria essa... Isso. Que dicas você daria para ele poder criar essa potência de agir? Claro. Então, primeiro comentário, né? Assim, me parece que não só, como a gente viu no vídeo do módulo, né? Anorexia, bulimia, vigorexia, são sintomáticos desse culto e dessa busca de uma saúde perfeita, de um corpo ideal, de uma felicidade perfeita, de um mundo sem dor, sem sofrimento, etc, etc. Não só, mas a depressão também. Não só a depressão, como doenças degenerativas, também ligado ao vídeo, obesidade, e doenças degenerativas de modo geral, né? Essas doenças, elas são ditas também doenças de civilização. Olha que bandeiroso, né? Assim, que significativo. Por quê? Porque dentro dessa pressão contemporânea e do estabelecimento desses novos padrões ideais inatingíveis, né, é mais do que compreensível, isso como um quadro geral, né, que um dos resultados disso seja um aumento de casos de depressão. A depressão, ela, claro, tem que ver o caso a caso, né, mas de uma maneira geral, ela está expressando, ainda que seja a partir de dificuldades na maternagem, né, ela está expressando uma dificuldade ou uma falta de confiança interna, né, na própria expressão dessa potência, né? Então, esse é um primeiro ponto para a gente pensar. Pensar em melhorar a questão da depressão, quer dizer, né, em combater a depressão, antes de mais nada é preciso entender que ela própria já significa, já é expressão de uma falta de expressão, de uma dificuldade de se sentir ativo, de se sentir singular, de se autorizar a ser singular, né? Bom, então, primeiro ponto que eu acho é que, em relação, digamos, daqui para frente, né, assim, isso se deve à relação mãe-bebê, com certeza, mas de uma maneira mais geral da sociedade, isso se deve aos vários obstáculos que essa mente dissociada do corpo-psique, né, essa mente inventa. Por exemplo, dogmas dos mais variados, religiosos ou outros, a moral de uma maneira geral, toda essa tentativa de normatizar, né, contrariamente à capacidade normativa do indivíduo, né, de fazer o indivíduo se enquadrar, de fazer com que ele se submeta a algo, sem que seja de uma maneira criativa, sem que ele sinta aceito nisso e criando de alguma forma, né, transformando a sociedade, isso tudo vai contribuir para